Sexto! E ele agora muda o ambiente disto Vamos todos morrer. por uma cena trágica e já não é sextou. Oh, Super, é, super mas trágico. querem ver? Vamos lá, Hugo. Sexto. Sexto. É como aquele dia capa do Chico Buarque. Sexto. Peguei, não peguei. Muito giro. Vou trazer um herói, pessoal. Muito giro foi para aquilo que tu disseste. Sim, Muito é giro, meta, gostei. meta, sim. Vou trazer um herói, pessoal. Um tipo que eu gosto. Vou trazer um herói, pessoal. Pessoal, Oh, vírgula, designação. pessoal, sim. Herói, pessoal. E vai ser o vosso herói também, de certeza, pelo menos durante este dia. Porque estávamos no ano de 1600. Tão novo. Tão Eu morria longe. em Roma. Bom sítio. Bom sítio para morrer. Aos 52 anos. Boa idade para Tão morrer. novo. Tão novo. No século Quando é que era? 16 ainda. 16, Porque o século 1600, 17 começa só em a seguir. 1601, estás É a quando ver? aquilo, claro. Eu estava assim. Mesmo para te ele tá- lixar. Ei, Já estiveste é em mesmo Roma? holandês, já. Toda a gente já esteve em perdida. Roma. Certo. Toda a gente já Até esteve o em Papa Roma. já esteve em Roma. Até Claro. por todos os caminhos, não é? Um Claro. tipo tenta não ir, mas Quem vai tem lá dar. boca, Vai. que vai Ah. em Roma. Falamos do filósofo e astrónomo italiano Giordano Bruno. Giordano Bruno. Tem segundo nome, coitadito. Ó Giordano Bruno, faz favor. Vem para a mesa. Tu és Hugo quê? Não posso. Não, Hugo queria. Alexandre. Nós não temos na Não. Holanda. Na time não há ninguém com o segundo nome aqui. Hugo Eu Nuno. tenho vários. Eu sei. Giordano nasceu em 1548 em Nola. Nola. Enola Nada. Jones. Enola Gay. Enola Enola Gay. Enola Gay é uma música incrível e é o nome do avião que lançou a bomba. Yeah, sobre- olha, uma coisa incrível. Rica Faz coisa. sentido. Nagasaki. Nagasaki. Hiroshima. Os filmes do Hiroshima são bem bons. Para, morreu Para. Não, estou a brincar é com o nome, não Bora estou com o sítio. fazer-lhe. Ah pá, o Tiago. O pai era um teu amor. bêbado e a mãe era uma mulher de má nota. Estou a brincar. Não sei o que é que os pais faziam. Por acaso sei, o pai também o pai era militar. Como o pai do Humberto Delgado, que falámos aqui na Sim, segunda. no início da semana. As pessoas estavam a pensar, olha, o Humberto. Pois é, estava mesmo a fazer sentido isso. Muito me contas. Chega! Nola é Basta. incrível, merece uma visita. Nola fica para já nas encostas do Monte Vesúvio. Uau. Ali lindo, como quem lindo. vai. Mas não viras porque senão ainda estás Sim. sujeito a Sim, levar aquilo é com- duro, está ali há muito tempo. Sim, e reza a lenda, foi em Nola. Foi Fica giro, é difícil. péssimo. Foi em Nola. Pontinola. Vou ser uma faca de ponta, que nasceu a faca de Pontinola. Pontinola, sim. Não, que há um padre no início do cristianismo que andava com umas campainhas, ou uns badás, ou uns sinos, e portanto foi ele que criou a tradição de se usar sinos no cristianismo. É giro, não é? Uau. Sim, e vem dali até em italiano os sinos mais pequenos se chamam Nola, até hoje. Aos 17 anos, o nosso morto entra para um mosteiro dominicano. Vai ser frade dominicano. E pronto, lá morreu de escorbuto. Claro. Foi 10 normal, anos uma depois. vitaminosita. Fez confeitaria a vida toda, ali no seu Sim, mosteirozinho. E lá estava, muito Claro. bem. Estou a brincar, claro que ele vai sair dali para o mundo. Ele foi ordenado padre, portanto vai ser padre, e era um grande estudioso. Ele interessou-se muito pelos assuntos da memória, era fascinado como é que a memória humana funcionava e lançou manuais de mnemónicas. Mnemónicas são Giro. estratagemas que se usa para se para se lembrar, para nos lembrarmos Sim, das como coisas. nas cábulas. Ou, por Tá. exemplo, manteiga é para barrar pão, metano, etano, propano, bentano e pentano. E Tal e qual, São é os giro, gases. não é? Yeah. É giro essas mnemónicas, ele deixou assim, muitas delas, se calhar usamos, eu quando digo a minha avó, que é os planetas, Claro, claro. Sim. Saturno. Aquela cantiga toda. minha avó. Bom, só que ele era muito amigo de pensar e havia algumas coisas lá dentro da igreja que faziam espécie. Ele Pois. ficava assim a pensar, assim, era lá, mas, ele não aceitava do pé para a mão. Esta gente merece-nos sempre o nosso fascínio, eu acho, não é? Ele viveu no século XVI, estamos em 1500 e X. Ainda é 16. É 16, ele morre em 1600, Sim, mas sim, sempre sim. vive no século XVI, não é? Sempre. E ele, tipo, então me estão a enfiar-me estas verdades por a garganta abaixo, nem põe, nem telefone, Nada. nem dá um beijinho. Nem um link, nem nada. 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 Onde é que isso estava escrito? Chegar e Na está feito. Bíblia, eles. Que giro. Então, desculpem. Estou a ver se desculpa, isso aí ia se andar para trás. E ele vai fazer muitas questões, vai levantar muitas questões que lhe vão trazer muitas chatices. Coisa como, por exemplo, ele acreditava na reencarnação. Pensava muito, escrevia muito sobre estas coisas. Dizia, Cristo é divino, mas Cristo não é Deus.
esta coisa da Trindade, isto é uma coisa quase politeísta. Não, Deus é Deus, Cristo. Agora, isto chocava. Claro. Chocava imensa Há a questionar as pessoas tudo, à não é? volta. Principalmente se Claro. ficasse grafado E esse muitas pensamento, outras não é? coisas, porque ele era um tipo de pensamento livre. Ele Pois. dizia: tu aqui a pensar numa coisa, e se Cristo não é Deus? E nós percebemos. É incrível, Oh, é meu fixe Deus. ver estas pessoas. E se Cristo Isto usasse numa uma mesa. camisola? Isto ao jantar na mesa, E estás se, a ver? Cristo- e se Deus fosse um de nós, só um não sei o que como um de nós, just a What stranger. if God was one of us? Toda a gente parada na mesa. Foi ele que sim. escreveu essa letra lá no convento. Sim. John Osborne. Grande beijinho. Featuring. O início, sim, toda a gente sabe. Um grande beijinho para ela. Bom, mas isto era considerado muito, muito, muito herético. Então ele vai fazer o quê? Tinha disfunção herética. E escreveu uma novela Lindo. herética também. Exatamente. Bom, ele vai andar pela Europa à procura de um sítio. Já tinha havido ou seja, já havia os protestantes, não é? A igreja já se tinha partido, o cristianismo já se tinha partido em muitas fações. Ele vai andar, Suíça, vai a Londres, vai a França, à procura de um sítio onde ele pensa: então são os calvinistas é que me vão ouvir estas minhas discussões para a gente discutir sobre isto. Em todo o lado lhe fecham a porta. Acham bem, dizem assim: então você tem umas ideias novas, a gente gosta de ideias novas, onde é que se vê daqui a 5 anos? Fazem lá a entrevista e ele: Nossa Senhora é porca. E ele: isso é que não pode Acabou, ser. pronto, menino, Isso é que não acabou, pode ser. Já não Hoje em- temos vaga disponível. Hoje em dia ficava Não reduzida uma desligue. página no Facebook, não é? Não desliga, a gente depois liga. Clássico. E, portanto, sim, ele vai andando. Mas o que eu trago aqui não são só as heresias, são outro tipo de heresias, os seus trabalhos científicos, os trabalhos incríveis do Giordano Bruno. Durante séculos, as pessoas acreditaram, muitos séculos mesmo, que o universo funcionava assim. Tínhamos a Terra no centro do universo e fixa, não é? E depois o Sol andava à sua volta. Uns brinquedos ali à volta. Teoria geocêntrica. Geocêntrica da Terra, sim. Que posta por escrito no século II do nosso tempo por um astrónomo romano chamado Ptolomeu. É a teoria ptolomaica do geocentrismo, de facto, muito bem como a Joana disse. Obrigada. Sim, de facto. Por isso é que estávamos na escola. Peço desculpa pelo tom. Agora aí atrás. É validação para outra turma. É validação para outra turma. Mas agora está cá. Mas Joana, agora cala-te agora que o professor vai continuar. Pá, sério, desculpa. O professor aqui foi é um tom um. terrível. Mas eu acho sweet. Sim, que sim. Estamos a partilhar estas Ptolomeu, E depois Ptolomaica. sim. aparece um tipo, tinha acontecido 5 anos antes do nosso Giordano Bruno nascer, um tipo chamado, um polaco chamado Nicolau Copérnico. Grande. Beijinho para Varsóvia. Um grande beijinho para Varsóvia, sim, é verdade. E para o gueto Como de o Tiago Varsóvia. muito bem disse. Já estiveste em Varsóvia? Ele disse que sim com a Eu cabeça. sou vítima de bullying deste professor, porque é sempre qualquer terra. Não, os meninos sou- já tiveram em Varsóvia, Sim, põem sim. o braço no ar. Não podes dizer isso no Natal das coisas também. É verdade. É verdade. Joana. Estou a fazer humor com tudo. É verdade. Isso foi hoje? Isso foi ontem? Foi, Foi pois ontem. foi. A pessoa já fica aqui meio bananada a fazer Sim, sim. manhãs. Também próprio estava a pensar, eu acho que isso Sim. foi ontem. Ouçam a edição Bom, anterior. e este tipo, o Nicolau Copérnico, vai propor um modelo em que o Sol está fixo no meio do universo e depois são os Heliocêntrico. planetas. Heliocêntrico, Obrigada. claro. E depois, professora, eu não Epá, é um perguntei. aluno chato. Opa, isso é muito chato. Sou a delegada de turma. Temos que fazer uma votação. Sim. E são estas ideias que o nosso menino, o nosso Giordano Bruno, vai expandir a um ponto que nós hoje olhamos e dizemos: uau! Caburro. Não, pelo contrário, que incrível, que incrível. Ele vai fazer, são com estudo e com reflexões, coisas que quase nos parece como é que este tipo chegou lá, pensou muito, não é? Ele dizia: o universo para já é infinito, portanto pega no modelo do Copérnico, diz: o universo é infinito e portanto não tem centro. Uma coisa infinita não tem centro, portanto não há cá a história Calou. do Sol no centro. Que atrevimento Incrível, fazer isso. incrível. não é? Incrível. E ele disse assim: e mais, as estrelas, e se cada estrela que a gente vê distante fosse ela própria um Sol, ela própria, tal como o nosso sistema solar, com planetas à volta, coisas que só há anos é que provámos e é aceito. Tinha um telescópio ciência. gigante, Fogo. a senhora. Esse Coitadinha, tipo da cabeça fumava dela. coisas. Sabes que é engraçado falarmos desta história, porque a comunidade científica às vezes atribui a Giordano Bruno por isso é que o Galileu, por exemplo, é um homem muito mais famoso do que ele.
foi por acaso, pensou naquilo e acertou. Porque de facto ele não era ele era um autodidata, não tinha estudado propriamente matemática ou física, não era um tipo. Não estava que sediado na preenchesse- academia, não é? Sim, Tinha o LinkedIn pois. vazio. Tal e qual. E portanto, eles dizem, isto foi uma sorte de principiante. O que é uma injustiça, porque era um homem que refletia sobre estas matérias e tinha as suas teorias que por acaso estão certas. Bingo! Portanto, não por acaso, como diz. É por Tu acaso, próprio já não é estás por aí, acaso. ou por acaso na tua boquinha já está a dizer olha, Não é por acaso. Isto porque estava a fazer uma viagem com o Tiago Ribeiro e Emanuel e o carro ia ainda abaixo e o Tiago Ribeiro disse assim, por acaso o carro agora está a andar. E o Emanuel disse, e bem, não é por Claro. acaso, é porque há cientistas, há industriais, o Manuel é o nosso Ainda Bruno. bem, ainda bem que Sim, não fui sim. nessa viagem. Jordano Bruno, dizendo não é por acaso, é porque há pessoas que fizeram com que o carro estivesse agora a andar. E tem toda a razão. O nosso Jordano Bruno defendia ainda que haveria seguramente vida inteligente nesses tais planetas que ele imaginava fora do sistema Uau. solar. Incrível, incrível. Agora, um dia a Inquisição cansou-se desta conversa, prendeu, julgou e num dia de fevereiro foi levado a uma praça no meio de Roma, foi amordaçado, porque eles diziam as palavras encantatórias dele para ninguém ouvi-las, foi virado de pernas para o ar e foi queimado numa fogueira. Tanto Um trabalho. filho de Deus, um homem Coitadinho, os caminhos se cruzaram. É muito, Com a própria igreja que sei ele- lá, é a vida, não é? É a história. Ele hoje é muito considerado um mártir da ciência para algumas pessoas. Claro. A Igreja, o Vaticano, tem o meu trabalho de ir procurar. Até hoje, continua a defender os tipos que os procuradores, à luz da época, porque dizem que ele não foi morto por estas ideias científicas, foi morto pelas heresias e, portanto, justificam de certa Claro. maneira, à luz da época, Sim. a queima deste tipo, cuja tem uma estátua grande em Roma, no sítio onde precisamente foi queimada. A história do Jordano Bruno serve-nos para refletir sobre quando a fé deixa de ser uma experiência pessoal para ser mais uma forma de poder e que são todas as religiões organizadas são uma forma de controlar as pessoas. Quem vive num Ocidente tem a sorte de viver em sociedades laicas, em que a fé é livre, claro, mas não é obrigatória. Em café é livre. Em café é livre, mas não é obrigatória mesmo. Atenção, porque não foram as religiões, há um discurso que se ouve às vezes, que se modernizaram e que abriram a cabeça. Não, são as sociedades, de forma sangrenta muitas vezes, Pois. com o seu sacrifício, E com mártires como este. claro, que ganharam o direito às sociedades serem laicas e a cortar o poder da. Imagina das se não religiões. fossem. Tínhamos tipo construir um palco gigante. Tal e Se- qual, tal e qual, tal e qual. Que pode ser feito com o dinheiro obviamente, do quem Papa. acredita, obviamente. Da team. E mesmo esta história dos papas serem hoje em dia velhinhos amorosos, que dão beijinhos às crianças, é uma conquista da sociedade e não uma dádiva do Vaticano, é preciso não esquecer. A Igreja já só faz hoje em dia aquilo que a deixam fazer, felizmente, ou graças a Deus, se quiserem. Noutras partes do mundo, a religião, ou em nome dela, continuam a ser feitas grandes barbaridades, seja porque dizer que o universo é infinito, seja, por exemplo, por usar um pouco de cabelo à mostra. O Jordano Bruno morreu faz hoje 423 anos.